Alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. Às 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral deste início de semana, segunda-feira, 14 de janeiro de 2019. A segunda-feira amanheceu com chuva, mas no momento faz sol na Grande Fortaleza e a temperatura prevista para hoje na capital é de máxima de 28 graus e uma mínima de 24 graus. E você confere a partir de agora os destaques do programa de hoje. Camilo Santana sanciona leis e entra em nova fase de combate às facções com o recrutamento de policiais da reserva e recompensa para quem der informações sobre ações criminosas. Com menos dinamites nas mãos dos bandidos, governo do estado acredita na redução de ações com explosivos. Atos de violência diminuem na capital, mas prefeito Roberto Cláudio não consegue cumprir a promessa de limpar a cidade em 4 dias. População armada. Decreto de Bolsonaro vai facilitar o acesso à compra de armas para 88,5% da população do Ceará. Dinheiro do PIS/PASEP estará na conta de servidores públicos a partir desta segunda-feira. Agora uma boa notícia. Ministério da Economia define concurso para o INSS. Edital deve oferecer 7,8 mil vagas e sairá até junho de 2019. E mais. Com reajuste de 3,43%, o teto do INSS sobe para R$ 5.839,45. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. A Rede Municipal de Ensino se prepara para iniciar o ano letivo de 2019 e em muitas cidades os alunos se deparam com ônibus e veículos do transporte escolar destruídos pelos incêndios criminosos. A Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará, a Prece, já antecipou ao governo do estado um relato sobre danos parciais à frota de carros de muitas prefeituras. Os incêndios atingiram não apenas ônibus do transporte escolar, mas também veículos da limpeza urbana e da área de saúde. A Prece vai apresentar ao governador Camilo Santana nos próximos dias um balanço completo sobre os danos ao patrimônio dos municípios e pedir apoio ao governo do estado para a recomposição da frota de veículos, principalmente do transporte escolar. O mesmo pedido será direcionado também ao governo federal. As maiores preocupações se voltam ao sistema do transporte escolar. Em muitas cidades, o transporte já é deficitário e após os incêndios, os veículos ficaram em muitos municípios sem condições de utilização. O transporte, que já era deficitário na maioria das 184 cidades do Ceará, ficou ainda mais caótico em alguns municípios, com as ações criminosas que nessa primeira quinzena de janeiro abalaram o interior do estado e a Grande Fortaleza. O assunto mexe com a vida de milhares de cearenses e entra na pauta de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7 horas e 4 minutos e olha, os bandidos agiram na noite desse domingo e explodiram bombas em uma ponte no bairro Bom Sucesso, na capital. O ataque foi isolado e nesta segunda-feira a cidade começa o dia com normalidade. Acompanhe agora em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, ao vivo, com as imagens direto dos nossos estúdios, Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859 8940 2385. São 7 horas e 4 minutos. Apesar de terem ocorrido em menor proporção, os ataques de grupos criminosos continuaram nesse fim de semana no estado. Eles tentam atingir grandes estruturas que afetem a vida da população e façam o governo recuar.
Na madrugada de sábado, uma torre de sustentação do linhão da Chesf, localizada em Maracanaú, foi derrubada. A estrutura derreteu, os cabos de transmissão de energia foram ao chão, interditando o tráfego no anel viário. Na noite de sábado, os criminosos explodiram a estrutura da ponte sobre o rio Choró, em Chorozinho, por volta das 20 horas, causando pânico entre os moradores locais. Nesse domingo, um explosivo foi encontrado em frente à residência de um advogado e radialista de Itapajé. A polícia recolheu o artefato e o encaminhou à delegacia de Itapipoca. Em Tabuleiro do Norte, criminosos explodiram uma bomba na madrugada desse domingo em uma ponte conhecida como Peixe Gordo. Mas, de acordo com a polícia, os danos foram mínimos. Outro prédio público atingido por explosão foi a 7ª unidade do Juizado Especial Criminal de Fortaleza. Mas o órgão funcionará normalmente nesta segunda-feira. De acordo com o governo do estado, 353 pessoas foram presas ou apreendidas, suspeitas de participarem dos ataques criminosos que desde o dia 2 de janeiro são realizados no Ceará. Com as ações da polícia e da Força Nacional de Segurança, observa-se que aos poucos a população respira mais aliviada e retoma a normalidade do cotidiano, principalmente na Grande Fortaleza. Agora, na capital, os ataques diminuíram, mas a sujeira das ruas e avenidas aumentou. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, não cumpriu a promessa de limpar a cidade em 4 dias, como nos conta Sátiro Salles. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, não conseguiu, como prometeu, limpar a cidade em 4 dias após a lentidão nos serviços provocada pela onda de violência. Ausente da prefeitura, ao longo dos primeiros dias da sequência de ataques criminosos, Roberto Cláudio anunciou na quarta-feira que o lixo seria retirado das ruas em 4 dias. A promessa falhou e neste final de semana a sujeira inundava centenas de ruas e avenidas da capital. A prefeitura ampliou o número de veículos para limpeza urbana e, sem conseguir retirar o lixo acumulado, se deparou com mais entulho nas ruas. O quadro ficou ainda mais preocupante porque, com as chuvas que caíram no final de semana, a fedentina aumentou e cresceu o risco de doenças. A semana começa com a expectativa dos moradores que nestas próximas 72 horas a prefeitura amplie a coleta de lixo e garanta uma cidade mais limpa e saudável. Há também entre os moradores uma grande esperança de que nesta segunda-feira a vida volte ao normal. O final de semana teve intensas ações da polícia que inibiram a criminalidade. A partir de hoje, o governador Camilo Santana entra em uma nova fase das medidas de combate ao crime organizado, como nos conta o repórter Carlos Silva. O governador Camilo Santana, do PT, tem à mesa do café da manhã nesta segunda-feira os instrumentos que permitem ao Estado adotar novas medidas para enfrentamento do crime organizado. O aval para essas novas ações foi dado pela Assembleia Legislativa, que nesse sábado, em convocação extraordinária, aprovou 9 projetos de leis apresentados pelo Poder Executivo. Um dos projetos disciplina a convocação de policiais da reserva para reforçar a tropa militar que está nas ruas das cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado. Um dos projetos autoriza o governo do estado a recompensar os autores de informações sobre ações criminosas e autores de crimes. Os deputados estaduais aprovaram ainda projetos que estabelecem, por exemplo, o aumento da jornada máxima de agentes penitenciários, policiais civis e policiais militares, respectivamente, observando o limite de 84 horas mensais, e autoriza o governo do Ceará a celebrar convênios com outros estados para compartilhar servidores que atuam na área da segurança. O cerco à criminalidade passa também pela vigilância a sucatas e, nesse caso, um projeto de lei aprovado cria o Banco de Dados Estadual de Informações de Veículos Desmontados. Outro projeto dispõe sobre a restrição ao uso de áreas no entorno dos presídios estaduais. O governo do estado teve também aprovado pela Assembleia Legislativa o projeto que determina a criação do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do estado do Ceará. As mudanças nas leis, segundo o governador Camilo Santana, são necessárias
para o Estado avançar nas ações de combate ao crime organizado. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h10, uma semana depois, Ponte do Peixe Gordo, em Tabuleiro do Norte, volta a ser atacada com explosivos. O Cid Ferreira tem mais detalhes. E mais um atentado à bomba na Ponte do Peixe Gordo, em Tabuleiro do Norte, no Vale do Jaguaribe. O ataque criminoso com explosivos ocorreu na madrugada deste domingo, uma semana após acontecer o primeiro ataque no mesmo local. A ponte sobre o rio Jaguaribe fica localizado no quilômetro 205 da BR-116, em Tabuleiro do Norte, na localidade de Peixe Gordo, nome o qual popularmente a ponte ficou conhecida. Elementos colocaram explosivos na estrutura de sustentação da ponte e detonaram o artefato. O som estrondoso assustou quem mora a 3 quilômetros de distância do local. De acordo com informações preliminares, os danos foram maiores que o do primeiro ataque, mas sem comprometer a estrutura da ponte. O trânsito, neste momento, está liberado no local. Da Sonzunsat, Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. 7h11, cadeias de Ibiapina, Viçosa do Ceará e Carnaubal são desativadas e presos transferidos. Carlos Alberto. Após diversas fugas registradas e sem nenhuma estrutura de funcionamento, as cadeias públicas de Ibiapina, Viçosa do Ceará e Carnaubal foram desativadas durante esse final de semana e todos os presos foram transferidos. A ação faz parte de uma série de medidas para enfrentamento e neutralização das facções criminosas que há dias estão promovendo uma série de atentados em todo o estado. Todos os 43 detentos da cadeia de Ibiapina, 46 da cadeia de Viçosa e 25 da cadeia de Carnaubal foram transferidos para outras unidades prisionais. O destino dos encarcerados não foi informado por questões de segurança. O processo de desativação das cadeias públicas já havia sido iniciado no ano passado, mas foi intensificado neste mês com a chegada do secretário estadual da Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque, e a nova política prisional do Estado. De acordo com o secretário, várias unidades do interior estão sendo fechadas por questões de segurança, uma vez que não possuem estrutura de cadeia. Elas não oferecem segurança para o agente trabalhar, não oferecem segurança para o preso estar lá e não oferecem segurança para a população que vive ao redor, disse o secretário. Na Serra da Ibiapaba existe uma expectativa para que finalmente o governo do estado, através da Secretaria da Justiça, dê continuidade à obra do Presídio de Tianguá, obra paralisada há mais de 8 anos. Com notícias da segurança pública, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. São 7h13, cadeias são desativadas também na região centro-sul do estado e mais de 300 presos são transferidos. Richard Lopes. Neste último sábado, a Secretaria de Administração Penitenciária realizou a desativação de 3 cadeias na região centro-sul cearense, sendo de Vaze Alegre, com 41 internos, Mombaça, 74, e Iguatu, 217, fazendo uma população carcerária de 332 internos que foram encaminhados para a região metropolitana de Fortaleza. Esta operação foi mais uma etapa de desativação de algumas cadeias que não oferecem estrutura e segurança para a sociedade, cumprindo o planejamento feito pelo secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. A mega transferência foi realizada pelo Grupo de Operações Regionais, GORE, com agentes penitenciários e militares da Força Tática do 10º Batalhão de Iguatu. Os presos foram transferidos em 5 ônibus e 2 viaturas. Richard Lopes, da Icoda Papagaio FM para o Alerta Geral. São 7h14. Agora eu chamo o jornalista Beto Almeida para antecipar os destaques do bate-papo político. Prefeitos contam os prejuízos com veículos incendiados e querem ajuda dos governos estadual e federal para recuperar a frota de carros. E mais no bate-papo político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luciano. Bom dia, os ouvintes. Uma ótima manhã de segunda-feira, um começo de semana bem chuvoso, Luciano, aqui para nós. Olha só,
só. A disputa pela eleição da Câmara passa pelo Ceará. O deputado Rodrigo Maia tem agenda cheia nesta segunda em busca de votos da bancada federal cearense. E na briga pela reeleição, Rodrigo Maia, que é do DEM, atrai também apoio do PDT. Exatamente, Luzenor. PDT que esteve reunido no sábado, né? Redução da maioridade penal, Luzenor, de 18 para 16 anos é defendida por 84% dos brasileiros. É o que aponta a nova pesquisa Datafolha. E ainda, Beto Almeida, Camilo Santana começa a segunda-feira com um aval para convocar policiais militares da reserva e recompensar autores de informações sobre o crime organizado. E nessa luta, Luzenor, do combate ao terrorismo e ao crime organizado no Ceará, pelo menos 350 novos policiais rodoviários federais chegam ao Ceará até amanhã. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. O novo começa todos os dias. E é para continuar fazendo um novo Ceará que o governo do estado segue inovando e investindo no início de tudo: nossas crianças. Estudos comprovam que o cuidado com a primeira infância gera benefícios para todos, a curto, médio e longo prazo. É nesse período que se desenvolvem as competências básicas para adquirir novas habilidades, gerando um ciclo de conhecimento intelectual e socioemocional fundamental para uma sociedade mais justa, segura e capaz. Em mais uma ação pioneira do governo, o programa Mais Infância Ceará oferece a cada criança todo o suporte necessário para se desenvolver e virar um adulto mais criativo, produtivo e feliz. É o governo do estado transformando o presente das nossas crianças e o futuro do Ceará. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. Preocupação entre prefeitos do Ceará com o incêndio de veículos, principalmente do transporte escolar. O Carlos Alberto chega com mais informações. Muito bom dia, amigos do jornal Alerta Geral. Uma semana de desafios para muitos prefeitos do Ceará que somam os prejuízos com os veículos da frota municipal destruídos por incêndios. O fogo ateado por facções criminosas atingiu carros da rede de saúde, da área de educação, da limpeza urbana e do transporte escolar. Os gestores querem a ajuda do governo do estado para remontar a frota de carros. A área da educação gera mais preocupação porque o ano letivo já está começando. Em algumas cidades, ônibus usados para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, assim como dos alunos universitários, foram completamente destruídos.
O prejuízo material é grande porque os ônibus não podem ser recuperados nem repostos a curto prazo pelos governos estadual e federal. Os prejuízos ficam também com estudantes que irão se submeter a um transporte improvisado e inseguro. Os prefeitos querem, nesta semana, conversar com o governador Camilo Santana para pedir recursos e ajuda na recuperação da frota dos veículos. O pedido será feito também ao governo federal. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Esse prejuízo, essa conta que a Prece, que é a Associação dos Prefeitos, né, dos municípios aqui do Ceará, está contabilizando, ela tem vários lados. A começar por esse, aliás, os lados citados aí pelo Carlos Alberto, mas a começar por esse mais imediato que a gente já vê. Na contagem regressiva para retomada das aulas, como é que faz com tantos ônibus escolares que foram queimados? Só em Morada Nova a gente acompanhou numa única ação criminosa dessas, 9 veículos queimados. Mas não foi o único. Tiveram outros municípios que tiveram problemas desse tipo. Tivemos problemas em Ibaretama, também em municípios da região do Vale Tem que levantar. Acaraú. Exatamente. A Prece, a Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará, já tem esse levantamento e, naturalmente, há uma expectativa muito grande dos prefeitos, Beto, para os governos federal e estadual abrirem os cofres ou darem respostas a essas demandas que estão surgindo. Essa é a questão, Luciano. Os municípios não têm como sair desse prejuízo sozinhos. Recuperar essa frota de veículos na área da educação, na área da saúde, em equipamentos como postos de saúde e outros que foram queimados, isso vai exigir um esforço conjunto realmente do Estado do Ceará e também da União, para que juntos consiga recuperar isso. Porque na realidade, o Carlos Alberto diz uma coisa, é o seguinte, o que a gente vai ver é muita improvisação em veículos que vão ser terceirizados, contratados, sem as condições ideais, menos mal. O fato é, esse é um preço que, infelizmente, nós cearenses vamos ter que pagar e os prefeitos vão ter que arcar também parte com isso. Agora, 2 pontos. Primeiro, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. Segundo, o Ministério Público Estadual precisam estar atentos a essa fase transitória sobre o transporte escolar, porque nós temos registrado com muita frequência aqui no Jornal Alerta Geral e no Ceará Agora, as dificuldades enfrentadas por milhares de alunos da rede municipal de ensino, principalmente no interior do Ceará, quanto à qualidade do transporte escolar. Esses incêndios que foram ateados, que destruíram veículos do transporte escolar, podem dar margem também, Beto Almeida, para a velha improvisação, para o apadrinhamento, para a contratação de transporte de quem está mais próximo ali do gestor, com um transporte de qualidade ruim e sem qualquer segurança. Então, também não justifica se recorrer a veículos inadequados para o transporte, para a condução dos alunos entre casa e escola, entre escola e residência. Sem dúvida, eu concordo com você. Não é que, por exemplo, pelo fato de que as prefeituras estão desfalcadas da sua frota, por conta dos atos criminosos, que entra em conta o vale tudo. Tem que ter essa responsabilidade. Vai haver a improvisação já na contratação dos veículos, é uma coisa. Agora, simplesmente apadrinhar, contratar qualquer veículo, qualquer serviço, a falta do veículo ideal, aí também não é para tanto. A gente sabe que nos municípios existem sim condições de se prestar o serviço próximo do ideal. Eu não vou dizer o ideal, porque o ideal é o transporte escolar, destinado ao transporte dos estudantes, dentro daquelas condições que o MEC preconiza, que coloca como ideais de segurança. Eu sei que isso não vai ter, mas concordo com você que o Tribunal de Contas do Estado, que substituiu o TCM, precisa também estar atento a isso. São 7 horas e 23 minutos. O Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, e o Carlos Silva já nos anteciparam informações sobre os desdobramentos dessa crise na área de segurança pública, com a decisão da Assembleia Legislativa em aprovar vários projetos, e o governador Camilo Santana já o sancionou para implementar outras medidas de combate à criminalidade. Entre esses projetos, Beto Almeida, está o aumento da quantidade de horas extras de 48 horas para 84 horas mensais,
para a tropa da Polícia Militar, da Polícia Civil, criação da Lei da Recompensa, que prevê o pagamento em dinheiro pelo Estado para informações que sejam prestadas pela população sobre autores de ações criminosas, criação do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social, criação do Banco de Informações sobre Veículos Desmontados, regras de restrição ao uso do entorno dos presídios do Estado para prevenir fugas e garantir mais segurança, a autorização de convênios e parceria com a União e estados na seção de policiais do Estado do Ceará. Essa questão de um dos projetos, Beto, por exemplo, dos veículos desmontados, que é uma iniciativa do governo do Estado, por meio desse projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, para monitorar o volume de carros, o número de veículos que entram em desmanche, que entram em sucatas e que às vezes são veículos roubados ou de origem duvidosa ou veículos que são usados em atividades criminosas. Então, há esse cerco, uma nova fase aqui na vigilância a esses veículos desmontados. Foram 9 matérias no total que foram aprovadas, sancionadas e já publicadas no Diário Oficial do Estado. 8 projetos e um projeto de lei complementar. Esses aí que você acabou de citar, Luciano, que é exatamente a questão do banco de informações sobre os veículos desmontados, tem esta função importantíssima de fazer esse monitoramento das ações criminosas utilizando esses veículos exatamente para esse tipo de prática. Isso é importante. E outra coisa também que eu acho relevante é a questão da lei da recompensa. Eu acho interessante, sabe por quê, Luciano? Porque estimula o cidadão a simplesmente passar informações que sejam relevantes para o governo, para as forças de segurança pública. Hoje, inclusive, esse decreto ele vai ser melhor detalhado, vai ser publicado, porque já foi aprovado na Assembleia, mas falta o detalhamento desse decreto. Por exemplo, quais são os critérios que o governo vai utilizar? Quais são os valores? Quais são as condições que o cidadão vai ter para fazer, naturalmente, esse tipo de informação, como é que vai ser feito esse pagamento. Então, todo esse detalhamento a gente vai conhecer hoje, porque vai ser publicado no Diário Oficial do Estado, com todas essas informações que a gente está falando aqui. São 7 horas e 26 minutos. Beto Almeida, o governador Camilo Santana decidiu entrar nessa nova fase de articulações com a Assembleia Legislativa para combater o crime organizado, mas o que fica, mesmo diante desses novos ataques em menor proporção, mas numa tentativa de criar um impacto maior, como por exemplo a explosão de uma torre, a destruição de uma torre com bombas no anel viário, uma torre de sustentação da rede elétrica da Chess no último sábado, como também nesse domingo a tentativa de explosão de pilastras da ponte sobre o Rio Gordo no município, e o Rio Choró. No município, na região do Vale do Jaguaribe, também ponte do Peixe Gordo e também uma ponte no município de Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza. São ações criminosas que tentam criar maior impacto e gerar maior prejuízo, chamando aí mais atenção sobre essas iniciativas do crime organizado. Mas o que fica, Beto Almeida, é uma certeza. São 15 dias de luta no Ceará, 14 dias hoje de ações do governo do Estado e nesse momento há uma convicção. A guerra contra o crime organizado não é apenas do Estado do Ceará, precisa ser de todo o Brasil, porque hoje é o Ceará que recebe, que registra essa sequência de ações criminosas. Daqui a pouco será o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, qualquer outro estado. Duas questões aí, Genô. Primeiro, esse que você colocou, de que a questão não se resume ao Ceará. Eu acho que o governo federal já compreendeu que o que está ocorrendo hoje aqui no estado do Ceará tem que ser abraçado e tem que ser visto com lupa mesmo pela União, porque a questão não é localizada, infelizmente até, para o governo e para os brasileiros. O segundo ponto que eu chamo aqui é uma declaração dada pelo governador Camilo Santana, inclusive na semana passada, que ele considerou o seguinte, que as leis de combate ao crime organizado, a atos de terrorismo, são frouxas no país. E ele fez essa crítica, inclusive, direcionada ao PT também. Ele disse, olha, eu não estou excluindo os governos do meu partido, PT, que passaram
e que também não foram firmes no combate e na criação de leis que fizessem, de certo modo, que dessem um aparato jurídico para combater esses atos de terrorismo. E a gente sabe disso, sabe por quê, Luciano? A gente vai no intervalo, mas eu quero voltar nisso importante, porque nós temos que ter, Luciano, e cobrar desse novo Congresso que vai aí, que vai começar agora em fevereiro, a aprovação da melhoria da lei antiterror. Ela já existe, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, mas a presidente Dilma Rousseff acabou limando vários pontos dessa lei para favorecer a companheirada. São 7 horas e 29 minutos, daqui a pouco você retoma esse assunto, porque na agenda de hoje do governador Camilo Santana tem um encontro com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, em Fortaleza, e durante essa reunião o governador vai expor para o presidente da Câmara Federal esse cenário de atos terroristas no estado do Ceará, como necessária a abertura de um debate na Câmara Federal, no Congresso Nacional, para discutir leis como essa que você acaba de falar, para nacionalizar essas ações de combate à criminalidade e especialmente ao crime organizado. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos conversar também, Luciano, sobre essa pesquisa da Datafolha, viu? Que defende aí, pelo menos 84% dos brasileiros defendem a redução da maioridade. 84% dos brasileiros. 84% para 16 anos. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos, estamos no Jornal Alerta Geral nessa manhã de segunda-feira de tempo nublado na região metropolitana de Fortaleza, como registra neste momento a nossa jornalista Camila Maciel, com imagens do prédio da Assembleia Legislativa e também de trechos da Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres. E sobre chuvas, tem boas notícias que chegam da região do maciço do Baturité. Chuva de granizo no município de Capistrano, como conta o nosso correspondente Neto Rodrigues. Neste domingo, após uma manhã de sol e muito calor, o final da tarde surpreendeu. Foi bem diferente. Por volta das 4 da tarde, literalmente o tempo fechou aqui na região maciço. Nuvens carregadas, relâmpagos e trovões, acompanhados de ventos fortes, anunciavam o que estava por vir. Claro, em situações normais, muita chuva, e foi o que aconteceu. Durou apenas 30 minutos, mas foi o suficiente para causar estragos no município de Capistrano. A chuva e ventos fortes fizeram desmoronar o muro do estádio municipal e revirar telhados de casas que ficam próximo ao campo. Evidentemente que o susto foi grande, mas ninguém se feriu. Já em Aratuba, aconteceu um caso raro. Chegou a chover granizo, isso mesmo, chover granizo, na sede e zona rural. Fato este testemunhado por moradores que postaram logo nas redes sociais, comemorando o fenômeno inesperado. Da região maciço de Baturité, Neto Rodrigues,
para o Alerta Geral. São 7 horas e 34 minutos. Como bem disse o Neto Rodrigues, a chuva de granizos foi no município de Aratuba, onde está o ex-vereador e radialista Jean Nunes, que nos repassou outras informações. Jean Martins, corrigindo aqui, Jean Martins, que nos enviou mensagens e também fotos da chuva há pouco tempo no município de Aratuba. Municípios da região do Maciço do Baturité também receberam chuva. São 7 horas e 34 minutos. Jornalista Beto Almeida, o governador Camilo Santana, recebe hoje, ao 12h30, o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, que é candidato à reeleição. Ao longo do dia, Rodrigo ficará em articulações com os outros deputados federais. E à noite, estará na residência do ex-vice-governador e ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, Domingos Filho, para um jantar com todos os deputados federais. Esse encontro é articulado pelo líder do PSD na Câmara Federal, Domingos Neto, que mobilizou os deputados federais. Muitos aí, Beto Almeida, já com voto certo para a reeleição de Rodrigo Maia. Exatamente, Luciano, essa vinda, né, do Rodrigo Maia aqui ao Ceará estava prevista, inclusive, para acontecer na semana passada, mas aí então houve essa crise na segurança pública aqui do Estado, houve naturalmente a necessidade de adiar, e hoje ele está aí, como você falou agora, a agenda cheia, terminando a noite com esse jantar, começa aí por volta, ele deve estar chegando aqui a Fortaleza por volta de 11 da manhã, depois já segue direto para essa reunião com o governador Camilo Santana, depois emenda no almoço lá mesmo no Palácio da Abolição com a bancada federal cearense, Rodrigo Maia, que inclusive neste final de semana, lá no Rio de Janeiro, teve um encontro do PDT nacional e o PDT tirou essa diretriz, Zenu, de apoiar a candidatura à reeleição de Rodrigo Maia. É um diferencial aí do PDT, que tem aqui no Ceará o líder da bancada do PDT na Câmara, que é o deputado federal André Figueiredo, que tem o senador eleito pelo Ceará, Cid Gomes, e que tem o próprio ex-presidencial Ciro Gomes, trabalhando nos bastidores, inclusive, para que o PDT apoie a reeleição de Rodrigo Maia. Isso significa dizer o quê? Um verdadeiro, Luciano, impacto na hoje combalida oposição na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, porque lembre-se que o PDT inicialmente começou uma discussão de formar um bloco partidário junto com o PSB, com o PCdoB, excetuando o PT, porque o PT está isolado nessa linha dele aí, está perdido por enquanto. Só que diante dessa decisão, isso vai, de certo modo, minar ainda mais este bloco de oposição e, naturalmente, fortalecer a candidatura à reeleição de Rodrigo Maia. E essa passagem do Rodrigo Maia pelo Ceará poderá render bons frutos, porque esse encontro com o governador Camilo Santana, o almoço no Palácio da Abolição, embora não tenha a presença de todos os 22 deputados federais, alguns por questões políticas e partidárias não estarão presentes, mas à noite é provável que a maioria esteja nesse encontro articulado pelo Domingos Neto também em Fortaleza. E dos 22 deputados federais do Ceará, apenas 3, que são os parlamentares do PT, José Nobre Guimarães, José Ayrton Cirilo e Luiziane Lins, não estão entre os deputados federais simpáticos à candidatura à reeleição de Rodrigo Maia na presidência da Câmara Federal. E essa passagem do Rodrigo pelo Ceará... Outro, Luciano, por exemplo, como o Heitor Freire, o deputado eleito pelo PSL, não deverá estar presente, porque pelo que eu já andei vendo aí, ele está lá na Virgínia, nos Estados Unidos, acompanhando aí, fazendo um curso intensivão lá com aquele Olavo de Carvalho, que é o guru lá do novo governo. Então é provável que ele não esteja por lá hoje aqui também. Beto Almeida, e nesse encontro, como eu antecipei, o governador Camilo Santana também vai expor para o deputado federal Rodrigo Maia, que conduz a pauta de votações da Câmara dos Deputados, a situação em que se encontra o estado do Ceará por conta da onda de crimes provocados, ou provocada essa onda de crimes pelas facções. E é uma guerra nacional. Daí o governador Camilo Santana expor para o presidente da Câmara Federal a necessidade do Congresso Nacional entrar nesse debate e endurecer leis e regras para um maior cerco no Brasil aos grupos criminosos. Olha só, Luciano, essa preocupação que o governador Camilo Santana está expondo, vai expor hoje para o Rodrigo Maia, inclusive para receber apoio da Câmara dos Deputados em novas leis que aprimorem exatamente esse controle sobre o crime organizado, como se diz, é importante pelo seguinte: a gente sabe que existe hoje uma lei
de 2016, que é a lei antiterror. Só que essa lei antiterror, ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, mas algumas coisas foram vetadas, alguns pontos da lei antiterror foram vetados. Hoje, por exemplo, senador, ela existe, mas tem algumas dificuldades para enquadrar certos atos criminosos que a gente vê que estão sendo praticados, inclusive aqui no Ceará, como dentro da lei antiterror, porque simplesmente foram pontos da lei que foram vetados. Muitos desses pontos foram vetados por uma questão política e ideológica. Por exemplo, havia uma preocupação quando se dizia assim, queimar ônibus, queimar prédios públicos, isso vai ser enquadrado, por exemplo, dentro da lei antiterror. A presidente Dilma Rousseff vetou alguns desses aspectos, porque diz o seguinte, em caso de manifestação política, por exemplo, se a motivação para esses atos forem políticos, ela vetou porque entendia que isso poderia simplesmente inibir a liberdade de protesto, né, de entidades como, por exemplo, o MST, o MTST. Você vê que tem um componente ideológico. Hoje a grande dificuldade ainda é, Luciano, para você definir exatamente e qualificar o que é um ato terrorista. Mas, pelo jeito, o Ceará vai exportar esse modelo, né, Beto Almeida? Essa interpretação sobre o que é um ato terrorista. Precisa, porque o que nós tivemos nos últimos 15 dias com o comprometimento de estrutura de concreto, por conta de explosivos colocados pela bandidagem, como aconteceu no viaduto da BR-222, no entrocamento com a BR-020, em uma ponte lá na comunidade dos Tapebas, em Caucaia, nessa ponte do Rio Gordo, no município, na região do Vale do Jaguaribe, agora mais recente, nessa ponte aqui no município de Chorozinho, e também a destruição de uma torre da rede elétrica da Chess. O que diferencia esse tipo de ato como vandalismo ou como terrorismo? O que diferenciar? A interpretação da lei? É a interpretação da lei, é a qualificação do objeto da lei. Hoje a lei existe, ela foi necessária, foi criada inclusive por conta da Copa do Mundo aqui no Brasil, que se temia aqueles atos terroristas e tal. Ela foi feita sob medida para aquele momento, mas ela precisa ser ampliada, ela precisa incluir esses outros atos que nós estamos acompanhando hoje, e é preciso também um pouco acabar com essa questão do componente político e ideológico que existe na interpretação dos chamados, do que é, na realidade, um terrorismo, um ato terrorista. E outra coisa que precisa ser dita, Luciano, é que, na realidade, todo mundo precisa dar a sua contribuição, precisa ampliar e literalmente, Luciano, avançar nisso. Está lá no Senado, precisa ser aprovado no Senado, se for alterado, precisa ir para a Câmara. São 7h41, falamos em chuvas e o Solon Vieira nos manda a informação sobre chuvas registradas na região metropolitana do Cariri, principalmente na cidade do Crato. E o Solon tem informações sobre novos transtornos enfrentados pelo prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, que resiste a negociar com os servidores municipais. Em meio à onda de violência que vive o estado do Ceará, o medo se aposta agora também dos profissionais da área. Exemplo disso é a greve da Guarda Municipal de Juazeiro do Norte, que está paralisada desde o último dia 9. A intenção da corporação é forçar uma negociação junto à prefeitura do município sobre o plano de cargos e carreiras da categoria. Já são mais de 60% dos agentes de braços cruzados, conforme o diretor do Sindiguardas no estado do Ceará, Thales Ranieri, enfatizando que as adesões são contínuas, fazendo um questionamento sobre a própria segurança, referindo-se aos ataques de facções criminosas. Como que vai reforçar os postos se a gente tem postos que tem um guarda só trabalhando sem nenhum armamento? Não tem condição, a gente não está, nesse momento a gente está preocupado com o ser humano, com o guarda municipal, a nossa vida. A gente, para dar segurança para terceiros, primeiro temos que cuidar da nossa segurança. Thales Ranieri destaca que a paralisação acontece até que a gestão tome um posicionamento e receba a categoria para uma rodada de negociação. Ranieri ainda informa que o prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, mandou um recado, enfatizando que só vai receber os representantes da categoria no final desta semana. Ou seja, a prefeitura vira as costas para a situação e finge que não é com ela o problema existente. Da Sons Unsat, Grande Cariri, Solon Vieira.
Nogueira para o Alerta Geral. São 7 horas e 43 minutos. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 84% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E aí, Beto Almeida, um debate que agrada a muitos brasileiros, a milhares de cearenses, porque quando nós temos menores envolvidos em crimes, principalmente acima de 16 anos, há quem diga que esses menores que podem votar podem também receber punição pelos crimes que cometem. Olha só, Luciano, essa questão da redução da maioridade penal é uma questão que ainda mexe muito com o brasileiro. Está, inclusive, na Câmara dos Deputados, tem um projeto que já foi aprovado lá pelo Cunha, que reduziu para 16 anos, só que acabou ficando engavetado por lá. Então esse projeto hoje tem esse apoio popular, não mudou não, viu? Esses 84% não causam surpresa, porque já era um percentual que o brasileiro tinha um entendimento lá atrás. Isso significa dizer, Luciano, o seguinte, que esse ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele precisa realmente mudar, Luciano. Ele não se adequa, ele está ultrapassado. Eu, sinceramente, você vai dizer que eu estou radicalizando, mas eu nem falei, deixa eu só lhe dizer aqui o que eu penso sobre isso. Eu estou nesse ambiente, Beto Almeida, com as chuvas bem calmo, segunda-feira começando, e você vem com disposição para brigar. Não, eu tenho a seguinte opinião. Eu não estou entre esses 84% que defende a redução da maioridade de 18 para 16 anos. Eu estou, Beto. Sabe por que eu não estou? Ainda bem que nós estamos em lados opostos na mesa. Porque eu acho que não tem que ter idade. Ah, sim. Você eu acho que não tem que ter idade. Eu sou mais radical hoje. É sim. Olha, 6 anos, matou... Tem que responder, ela tem que avaliar a situação, é claro. Não tem essa história, 10 anos, cometeu um crime, vamos ver as circunstâncias, mas tem que ser aberto um processo. Essa história de ficar protegendo porque é um menor de idade, não dá, Luciano. A Lucinha tá pedindo pra você ir embora, Beto. Pois vamos, Lucinha. São 7 horas e 45 minutos. Sim, Lucinha, o que é que eu faço com a Camila Maciel que quer falar sobre os nossos ouvintes? Hein? Diga aí, Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Bom dia, Lucinha. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos ao alô de hoje, né? Santiago Palhano, Matos de Moraes, Cariri e Nivaldo Freitas de Fortaleza, Raquel Canidé, Emerson Santos Baturité, Marcelo Ricardo Sobral. Pois o pastor Rafael está na rua Santos Dumont, em Aracati, nos acompanhando pela nossa FM Canoa. E mais, Camila? Anunciar o ganhador, né? O ganhador da caneca. A caneca do Alerta Geral. Olha aí, ó. Você pode tomar água nesta caneca, ó. Só é mandar uma mensagem. Também, sim, café também. E aí, para ganhar a caneca dessa, o que é que faz, mandar um vídeo da cidade que a pessoa está, né? Então o Jean já vai ganhar uma caneca, que ele mandou uma imagem aqui sobre o Jean Martins, que está em Aratuba. Mandou uma imagem sobre as chuvas de granizo em Aratuba. O Jean merece. Para o nosso WhatsApp, 859-8940-2385. O ganhador foi Joaquim Magno, do Rio de Janeiro. Aí, Joaquim, você vai receber esta caneca. Você, Camila Maciel, um bom início de semana. A Lucinha traz mais uma rodada com os nossos correspondentes e muito mais informações. Beto Almeida, o tempo acabou, o tempo fechou. Fechou mesmo, pelo jeito. Então, chuva até na amanhã. Grande Fortaleza. Bom dia. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Na hora de embarcar no ônibus, facilite o troco. Pague sua passagem com cartão eletrônico ou notas de pequeno valor. Se você e um monte de gente adotar uma atitude simples assim, todo mundo sai ganhando. É muito mais agilidade e rapidez no embarque. Facilite o troco sempre que puder. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Som Zoom Sat.
Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta geral. Violência se combate com tecnologia de ponta, inteligência e gente preparada. Com as câmeras do Zoom e o sistema policial indicativo de abordagem, o Espia, hoje é possível rastrear 24 horas por dia os veículos utilizados para a prática de crimes em todo o estado. Esse sistema de proteção do Ceará virou um modelo para todo o país. É com inteligência e integração de todas as forças que vamos melhorar a segurança a cada dia. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindiônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindiônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindiônibus, sua vida em movimento. Alerta geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta geral. São 7h50. Eu gostaria de registrar hoje a presença em nossos estúdios, nos fazendo uma visita, a jornalista, a Caroline Farias. Ela é do Icaraí, acordou cedo hoje para vir nos conhecer pessoalmente, nos visitar, está aqui nos nossos estúdios. Obrigada pela sua presença, Caroline. 7h50. Decreto de Bolsonaro vai facilitar o acesso à compra de armas para 88,5% da população do Ceará. O Carlos Alberto tem mais informações. 88,5% dos cearenses poderão ter acesso facilitado à compra de armas de fogo após a assinatura do decreto que o presidente Jair Bolsonaro promete assinar nos próximos dias. A autorização deverá ser simplificada para quem mora em cidades onde a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é maior que 10. No país, conforme o Ministério da Saúde, a medida atingiria 3.485 das 5.570 cidades, ou 62% dos municípios do país, onde vivem 159,8 milhões de pessoas, 76% da população brasileira. Atualmente, além de documentos e exames psicológicos e de capacidade técnica, a Polícia Federal exige que o cidadão justifique a efetiva necessidade para a posse da arma. Bolsonaro quer afrouxar essa afetiva necessidade nas cidades violentas, para que o cidadão tenha acesso mais rápido e facilitado. Além do Ceará, outros estados teriam praticamente toda a sua população beneficiada com o decreto. Em Pernambuco, por exemplo, 95,7% dos 185 municípios poderão ter acesso facilitado a armas. No Acre, 95,4%. Alagoas, 92%. Pará, 90%, Sergipe, 89% e Amapá, 87,5%. Esses estados concentram 94% dos homicídios. Já os estados que terão menor impacto com a medida são São Paulo, 36,1%, Piauí, 39,2% e Santa Catarina, 40%, que possuem a menor proporção de cidades violentas. São Paulo seria a única capital a não ser englobada pela medida. Os números são referentes a 2017, registrados pelo Sistema de Informações sobre a Mortalidade, SIM, do Ministério da Saúde. Carlos Alberto com notícias da segurança para o Alerta Geral.
São 7h52. Servidores e trabalhadores privados com direito ao PIS/PASEP já podem retirar o dinheiro a partir desta segunda. O Sátiro Salles tem mais informações. O novo salário mínimo de R$ 998 em vigor, servidores e trabalhadores privados que participam do programa PIS/PASEP recebem nesta segunda e terça-feira, respectivamente, valores correspondentes a mais um lote de abono de 2017. Os primeiros serão os funcionários públicos, correntistas do Banco do Brasil, com matrícula terminada em 5. Para este grupo, o depósito cairá segunda-feira. O pessoal com carteira assinada pela CLT, nascidos em janeiro e fevereiro, clientes da Caixa Econômica Federal, terá o crédito na terça-feira. Para trabalhadores privados e servidores que não são correntistas da Caixa e do Banco do Brasil, os saques poderão ser feitos a partir de quinta-feira nas agências de cada banco. As retiradas podem ser feitas até o dia 28 de junho. Caberá aos beneficiários o abono, que varia conforme o número de meses trabalhados em 2017. A quantia varia de R$ 84 a R$ 998. O valor corresponde ao período de atuação multiplicado por 1/12 do salário mínimo vigente. Portanto, com a mudança do piso nacional, agora no começo de janeiro, quem trabalhou apenas um mês em 2017, por exemplo, receberá R$ 84. 2 meses, R$ 167. E assim por diante. Quem completou 12 meses sacará o valor cheio de R$ 998. Com informações do programa PIS/PASEP, Sátiro Salles para o Alerta Geral. Com o reajuste de 3,43%, o teto do INSS subiu para quase R$ 6 mil. O valor é retroativo a 1º de janeiro e entra na conta do beneficiário em fevereiro. Carlos Silva. A partir de fevereiro, quem é aposentado pelo teto do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deve passar a receber R$ 5.839,45 por mês, R$ 193,65 a mais do que o valor atual, R$ 5.645,80. O reajuste de 3,43% já começa a valer para os pagamentos de janeiro, que só entram na conta dos beneficiários no mês que vem. O teto do INSS é reajustado anualmente de acordo com a alta acumulada em 12 meses do INPC, o índice que mede a inflação para famílias que recebem até 5 salários mínimos por mês, o que equivale atualmente a R$ 4.990. O reajuste este ano ficou acima dos 2,7% de 2018, porém abaixo da alta do salário mínimo de 4,61%. Um aposentado que recebia R$ 1.000, por exemplo, passará a ganhar R$ 1.034,30 em 2019. Quem se aposentou a partir de fevereiro do ano passado tem os reajustes proporcionais à inflação acumulada entre a data de início do benefício e dezembro. Não pode, no entanto, haver reajuste negativo. Por exemplo, se a pessoa começou a receber o benefício em novembro, o cálculo levaria a um reajuste de 0,11%, pois o INPC de dezembro foi positivo em 0,14%, mas não compensa os 0,25% negativos computados em novembro. Nesse caso, não há alta. O reajuste é de 0%. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. 7h57. Secretaria de Saúde do Ceará orienta sobre prevenção e tratamento de hanseníase. Vamos à redação, Camila Pinheiro. Janeiro é o mês da campanha mundial de combate e prevenção à hanseníase. Quanto mais cedo for o diagnóstico da doença, mais rápida é a cura. A Secretaria de Saúde do Ceará orienta que ao sinal dos primeiros sintomas, como manchas brancas ou avermelhadas na pele e perda de sensibilidade, deve-se procurar a unidade básica de saúde mais próxima. A doença é transmitida de uma pessoa doente que não esteja em tratamento para uma pessoa saudável suscetível. A hanseníase tem cura, mas pode causar incapacidades físicas se o diagnóstico for tardio ou o tratamento não for realizado adequadamente. Em 2018, o Ceará registrou 1.700 casos de hanseníase. O tratamento para a doença é gratuito e oferecido na rede
rede básica do Sistema Único de Saúde. No Ceará, o Centro de Referência Nacional de Hematologia Sanitária Dona Libânia é uma das principais referências de acompanhamento e atendimento das pessoas com hanseníase. Camila Pinheiro, direto da redação para Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Final de semana com bola rolando no Campeonato Cearense. A segunda rodada aconteceu com jogos no sábado e domingo. O Atlético Cearense venceu o Floresta pelo placar de 3-2 no Presidente Vargas, enquanto o Iguatu empatou em 1-1 com a equipe do Horizonte. Já o Guarani de Juazeiro, jogando em casa, foi goleado pelo Ferroviário pelo placar de 4-0. E o Guarani de Sobral empatou em 1-1 no Junco com a equipe do Barbalha. A classificação de momento tem o Atlético Cearense na liderança com 6 pontos em 2 jogos com 2 vitórias. O Guarani de Sobral vem em segundo com 5 pontos em 3 jogos. Barbalha vem em terceiro com 4 pontos em 2 jogos. Ferroviário vem em quarto com 3 pontos em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Depois vem o Floresta com 3 pontos em quinto. O Horizonte é o sexto com 2 pontos. Em sétimo tem o Iguatu com 1 ponto. Em último lugar, o Guarani de Juazeiro com 0 ponto em 2 jogos. A terceira rodada acontece no meio de semana com jogos na quarta-feira. Agora vamos falando do futebol internacional. No Campeonato Espanhol, a equipe do Barcelona venceu mais uma. Desta vez, a vítima foi a equipe do Elba pelo placar de 3-0, enquanto o Real Madrid venceu o Betis pelo placar de 2-1. E nesse jogo, o Real Madrid teve uma baixa. O jogador Benzema teve uma fratura no quinto dedo da mão depois de cair por sobre a mesma. E o departamento médico não dá prazo de recuperação do atleta. Agora vamos falando do campeonato francês. Mesmo sem Neymar, o Paris Saint-Germain venceu o Amiens pelo placar de 3-0, com gols de Marquinhos, Mbappé e Cavani. Já em São Paulo, o Corinthians empatou com o Santos pelo placar de 1-1, o último amistoso das equipes antes da estreia do Campeonato Paulista. E falando do futebol do Rio de Janeiro, o Flamengo foi o campeão do torneio Florida Cup em Orlando, nos Estados Unidos. O time carioca venceu o Eintracht Frankfurt da Alemanha pelo placar de 1-0 e levantou o título. E aqui no Brasil, os dois principais contratados do clube, Gabigol e Arrascaeta, ficaram treinando, inclusive treinaram sábado e domingo. Agora vamos falando do futebol cearense. Rogério Ceni quer mais 3 reforços para fechar o elenco para o início da temporada. Ele quer um elenco enxuto, mas precisa de mais reforços. Já no Ceará, o treinador Lisca não escondeu o jogo e já deu a possível escalação da equipe que estreará no próximo dia 17, quinta-feira, na Copa do Nordeste contra o Sampaio Correia. O provável time vai de Everson, dependendo da situação, Samuel Xavier, Valdo Luiz Otávio e Felipe Jonathan, Edinho e Juninho, os 2 volantes. O meio de campo, Fernando Sobral, Ricardinho ou Felipe Bachola, Victor Feijão e Willy e Ricardo Bueno, porque tá com uma condição melhor do que Matheus Matias. Já dei o time, finalizou Lisca doido. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje, desejando a você uma excelente semana. Instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra, você tem todas as informações do nosso programa. Um bom dia, uma excelente segunda-feira. Não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.